Bom, meus amigos, estamos de volta, né? Segundo tempo da nossa aula de hoje. E como é de costume, no nosso segundo tempo, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar, né? Vou apresentar as minhas respostas, a lista de exercícios que eu deixei para vocês na semana passada, né? Esse protocolo eu espero seguir até o final da disciplina, né? Então, essa disciplina, nesse semestre, eu estou tentando fazer com que ela seja muito mais prática do que a mesma disciplina nos semestres anteriores. Se duvidar, até mais prática do que eu fazia quando a gente, no período pré-pandemia, né? No presencial mesmo. E espero continuar com esse mesmo esquema quando a gente voltar para o presencial, se Deus quiser, ano que vem, em fevereiro, se Deus quiser, vocês não estarão mais como meus alunos, porque eu acredito que vão todos passar, né? Mas a turma do primeiro período que vem para fazer matemática discreta, com certeza nós já estaremos no campus da Cidal, se os deuses assim nos permitirem, né? Entendido? Bom, a nossa lista de exercícios, ela tinha, deixa eu ver aqui, são 6 exercícios. Desses 6 exercícios, se não me engano, foram 4, eu peguei do nosso livro Texto Básico, e os outros 2 exercícios, ou foram 3 exercícios, eu peguei do livro da coleção Shaw, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão, para a gente poder avançar um pouquinho aqui. E nos 10 minutos finais da aula, o Antônio Lopes vai apresentar aí a aplicação dele, para a gente entender um pouco mais como é que a gente trabalha com essas paradas de estrutura de dados, grafos, etc. e tal, dentro de um âmbito bem prático, beleza? Bom, na nossa primeira questão, foi dito o seguinte: considere o grafo não orientado a seguir. Então, nós temos aqui um grafo. Esse grafo tem como vértices A, B, C, D e E, certo? E as arestas não estão identificadas, né? Então, é importantíssimo que todo mundo aqui compreenda bem que um grafo G, né, como esse, espera aí que tem alguém querendo sair. Bora, só, passa. Charlotte, para quem não sabe quem é um dos gatos aqui de casa. Bom, então, um grafo G, ele é um conjunto, né? Ele pode ser representado por um conjunto de vértices e de arestas, certo? Então, a definição formal para um grafo, beleza? Pode, Antônio Lopes, pode ser feito no Word tranquilamente. Só dá mais trabalho de fazer fórmula no Word, mas tudo bem, não tem problema não. Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, certo? Então, se eu perguntasse a vocês quem é o conjunto V desse nosso grafo aqui, vocês iriam dizer que são os vértices A, B, C, D e E, certo? Então, esse seria o nosso conjunto de vértices. O nosso conjunto de arestas, né, seria definido como, né? Basicamente, seria isso aqui, ó. Eu teria o vértice AB, né? Aliás, a aresta AB, porque liga os vértices A e o vértice B. Eu teria o vértice AE, certo? Eu teria o vértice BD, e assim sucessivamente, cada par de vértices que é ligado por uma aresta, ele iria compor o conjunto E, certo? Eu estou colocando isso aqui para vocês como uma espécie de reforço do que já foi dito nos vídeos das gravações do semestre passado, tá certo? Para vocês não esquecerem, beleza? Vamos aqui então para as nossas questões. Ele pergunta: quantas arestas existem nesse gráfico? É uma aresta AC. Não, Moésio, AC não seria, porque veja bem, o vértice A, né? O vértice A, ele não tem uma aresta ligando diretamente C ao C. Então, AC poderia ser um caminho, certo? A pergunta do Moésio foi muito boa, porque assim, as arestas a gente pode representar pela letrinha E. Então, aqui eu teria a aresta é 1, aresta é 2, aresta é 3, é 4, e assim sucessivamente, correto? O que o Moés colocou, AC, não seria uma aresta, porque você pode observar o seguinte, ó. Você teria essa aresta é 1 e essa aresta é 2 como um caminho para chegar ao C, certo? Então, não dava para ser. Então, as arestas no frigir dos ovos, né?
são representadas somente por aqueles pares de vértices, né, em cada ponta da aresta. Então, não esqueçam jamais. Uma aresta é essa linha, né, que pode ser uma linha reta ou uma linha curva, e ela liga, né, dois ou mais vértices. No caso aqui, como é um grafo simples, está ligando somente dois vértices. Beleza? Só que aqui, ó, temos um detalhe importante. Eu tenho aqui uma aresta que liga ED e tem uma outra aresta que liga ED. Então, não é um grafo simples. Eu até quero me corrigir agora, certo? Porque eu tenho arestas múltiplas, certo? De acordo com a definição que a gente falou, né, anteriormente, um grafo simples ele não possui arestas múltiplas. A aresta múltipla é justamente isso. Duas arestas ligando o mesmo par de vértices. Tranquilo? Então, quantas arestas existem nesse grafo, né? Nesse caso aqui, você pode contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui. 5, né? É 6, é 7, é 8 e é 9. Beleza, tá ok, Moés. Vai acompanhando aí. Qualquer coisa, se cair a conexão, você vê a aula depois na gravação, tá certo? Beleza? Então, gente, nós temos aqui 9 arestas. Bom, tem um outro detalhe importante aqui. Essa aresta, especificamente, que eu estou chamando de E9, ela é um laço, né? Então, você vê que é uma aresta que liga o vértice A ele mesmo. Beleza? Então, aqui é um laço. Então, nós temos 9 arestas, seria a resposta da letra A. Letra A, 9 arestas, certo? E, beleza. Como vocês podem ver, coisa trivial, né? É só contar. É contar as arestas, mas lembrar de alguns detalhes. No caso aqui da aresta, que é um laço, né? Então, lembre-se disso. Esses detalhes são importantíssimos. Dê o grau de cada vértice. Então, cada vértice aqui vai ter um grau. Vamos aqui responder aqui a letra B, né? Da seguinte maneira. Então, o grau de um vértice, ele é representado em algumas literaturas por essas letrinhas aqui, D a G, DEG, né? Então, o grau do vértice A é igual a 4, o grau do vértice B é igual a 4 também. Bom, vamos pausa aqui. Vocês estão vendo que também é trivial a gente saber o grau de cada vértice. No caso aqui de um grafo não orientado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber quantas arestas tocam um determinado vértice. Professor, peraí, mas você disse que o grau do vértice A é igual a 4, e aqui eu estou vendo uma aresta, duas arestas, três arestas. Por que é 4? Porque, meu querido, no vértice A eu tenho um laço, certo? E quando eu tenho um laço num vértice, então essa aresta ela é contada duas vezes, para você calcular o grau daquele vértice. Tá certo? Então, não esqueçam disso jamais. Bom, resumindo aqui, nós temos esses graus para cada uma dos vértices. O C é 2, o D é igual a 4, e o grau, o último grau é do E, que também é igual a 4. Certo? Então, vejam aí, aqui são os graus de cada vértice. Observe que no vértice E e no vértice D, a gente tem arestas múltiplas, né? Então, aqui a E6 e a E7, elas estão ligando os dois vértices, E e D, né? Então, aí são arestas múltiplas. Bom, esses números concordam com a primeira lei de Euler? Bom, qual é a primeira lei de Euler? Vou aqui ler para vocês. A soma aliás, da primeira observação, né? Eu chamei primeira lei, mas é a primeira observação que está lá no livro. A soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Então, isso daqui é um teorema, certo? Então, isso daqui é um teoremazinho de Euler, que diz que a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Então, quantas arestas eu tenho? Eu tenho 9. Pelo teorema, qual é a soma dos graus desses vértices? 18, né? Então, aqui nós temos 4, mais 4 dá 8, mais 2 dá 10, mais 4 dá 14, mais 4 dá 18. 18 é igual a 2 vezes 9, né? Ou seja, tá batendo direitinho.
certo? Então, esses teoremas, como eu já disse uma vez para vocês, eles nos poupam muito trabalho, certo? Então, são muito úteis também. Beleza? Então, tranquilo aqui, primeira questão, facinha, facinha, certo? Depois eu mando para vocês o PDF dessa lousa digital. Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, nós já temos um grafo orientado. Então, o que é que ele diz aqui? Considere o grafo orientado a seguir. Nesse grafo orientado, eu queria chamar a atenção de vocês. Ó. Temos vértices A, B, C, D e E, semelhante à questão anterior. E observem as setinhas indicando a orientação de cada aresta. Dê o grau de entrada de cada vértice. Então, o grau de entrada de cada vértice é o quê? É quantas arestas saem daquele vértice. Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui a letra A, vou chamar aqui o grau de entrada de A, vou só colocar aqui A igual a 1, B igual de entrada, né? Então, B igual a 1 também, C igual a 1, D igual a 2. Opa, vamos ver aqui. Por que D é igual a 2? Observa aqui, turminha. Ó. Então, eu tenho duas setinhas aqui indicando que o vértice D ele tem grau de entrada 2. Vértice E é igual a 2 também. Vamos observar lá, vértice E, bonitinho aqui, né? Grau de entrada 2. Então, perfeito, né? Os nossos graus de vértice, tranquilo aqui, nada de muito importante. Dê o grau de saída de cada vértice. Também trivial. Não tem muito o que se discutir aqui no grau de saída de cada vértice. Observe que o vértice A tem grau 1, o vértice B... Opa, no caso do vértice B, o que é que a gente observa? O grau de saída dele é 3, correto? Vejam bem, ó. O vértice B, eu tenho 3 vértices que saem do vértice B. Tranquilo? Vamos aqui no vértice C, eu tenho 1. No vértice D, eu tenho 1 também. Né? Observe aqui, ó. 1. No vértice E, eu também tenho um grau de saída igual a 1. Tranquilo? Letra C, calcule a soma dos graus de entrada e a soma dos graus de saída. Bom, a soma dos graus de entrada, eu vou chamar aqui de DEG, e botar aqui um Ezinho, certo? O somatório dele vai dar igual a quê? Vai dar igual a 7, certo? O somatório dos graus de saída, vou botar aqui DEG S, vai ser igual a 7 também, correto? Entendido? Então, você conta aqui, soma, bonitinho, beleza. Aí ele diz assim, o que você observa? Ora, a gente observa o seguinte, quantos vértices tem, né? Quantas arestas, desculpa, temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arestas, certo? 7 arestas. Qual é o dobro de 7? Vai ser 14. Se eu somar os graus de entrada e os graus de saída, eu também tenho esse 14, que é o dobro de arestas. E aí, novamente, aquela primeira... como é que se diz? A primeira observação de Euler continua valendo, certo? Então, no caso dos grafos orientados, a única coisa que você vai precisar ter cuidado é verificar os graus de saída e os graus de entrada. Né? Então, você vai ter grau de saída para alguns vértices, você vai ter grau de entrada para outros. Pode ser que tenha vértice que tenha somente grau de entrada, pode ser que tenha vértice que somente tenha grau de saída. Enfim, vai depender do tipo de grafo orientado. Porém, a observação de Euler se mantém, beleza? Então, essas duas primeiras questões, triviais, bem tranquilas, né? Vamos adiante. Na terceira questão, essa terceira questão ela é mais desafiadora. Então, vejam bem. A terceira questão, ela pede para a gente colocar essas palavras, cheddar, suíço, brie, prato, roquefort, mussarela e gouda, em uma árvore de busca binária com a menor altura possível. Lá na pré-aula e nos outros vídeos, vocês devem estar lembrados que eu falei dessa estrutura de dados chamada árvore de busca binária. Essa é uma outra estrutura que os senhores e que as senhoritas muito provavelmente vão trabalhar com mais profundidade quando estiver lá em estrutura de dados, certo? Então, o que é uma árvore binária? Em linhas gerais, uma árvore binária
ela vai ser basicamente o seguinte: eu tenho aqui um nó, e desse nó, no máximo, partem 2 nós folha, ok? Então, isso daqui é uma representação bem genérica do que vem a ser uma árvore binária. Esse primeiro nó aqui nós chamamos de raiz, certo? E esses nós aqui nós chamamos de nós folha, ok? Esses nós que ficam na pontinha são os nós folha, certo? Bom, uma árvore binária, ela tem no máximo 2 nós folha por cada nozinho intermediário. Ou seja, eu posso ter uma árvore binária com apenas um nó folha? Posso. Eu posso ter uma árvore binária com 2 nós folha? Tranquilo. Eu posso ter uma árvore binária com 3 nós folha? Não. Aí você já está ferindo a definição do que vem a ser uma árvore binária. Correto? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar essas palavras, vamos colocá-las numa árvore binária, com a menor altura possível. Professor, tem alguma regra que eu preciso seguir? Qual é a palavra que eu vou escolher? Então, eu preciso começar sempre com a primeira palavra, no caso aqui, cheddar? Não, essa escolha é arbitrária, certo? Só que aí, qual é o seu problema aqui? É construir a árvore binária com a menor altura possível. Então, vamos tentar aqui fazer uma árvore binária, começando pela ordem dada aqui das palavras, certo? Então, vamos lá. Vamos ver. Deixa eu apagar isso aqui. Bem, a gente vai começar com cheddar. E aqui nós vamos ter dois nós, né? Na árvore binária, a regra é o seguinte: dado o primeiro nó, os próximos 2 nós, eles vão ter que seguir o seguinte preceito. No nó à esquerda, eu tenho que colocar um valor que seja menor do que esse nó raiz. E no nó à direita, eu preciso colocar um valor que seja maior do que o nó raiz. Nesse caso aqui, o maior e o menor é com relação à ordem alfabética. Então, eu tenho aqui, quais são as palavras seguintes? Suíço e brie. Então, eu vou botar aqui suíço, certo? E aqui eu vou botar brie. Beleza? Pronto. Qual é a próxima palavra? A próxima palavra é prato. Prato é maior do que cheddar? É. Então, ele vai para a direita. Vai descer pelo ramo da direita. Prato é maior do que suíço? Não, é menor. Então, prato vai ficar no nó à esquerda. Oi? Não, João, nesse caso aqui é ordem alfabética mesmo, certo? O maior e o menor, nesse caso aqui, inclusive tem um exemplo que eu coloco lá no vídeo, é ordem alfabética, certo? Então, vamos lá. Então, prato, o P vem antes do S, então vamos colocar aqui prato. Opa! Tranquilo? Pronto. Roquefort. Roquefort é maior do que cheddar, né? É maior do que suíço, né? Aliás, é menor do que suíço, então ele vem para cá. Só que ele é maior ou é menor do que prato? PQR. Então ele é maior, então o Roquefort vai para cá, né? Ok? É só a primeira letra que você está levando em consideração? Oi? É só a primeira letra que você está levando em consideração? Ordem alfabética. Ah, sim. Mas é só na primeira letra. Isso, exatamente. Ordem alfabética. Certo? Bom, vamos continuar aqui. Roquefort, mussarela. Mussarela é maior do que cheddar? É. Ela é maior do que suíço? Não. Ela é maior do que prato? Não, ela é menor. Então, a gente vai para mussarela. Opa. Com 2 Zs. Beleza? E, por fim, Gouda, né? No caso de palavras com letras iguais, continua sendo a ordem alfabética, mas aí você teria que considerar a segunda, a terceira e por aí vai, que nem está no dicionário, minha gente. Certo? Bom, vamos voltar para cá. Próxima palavra, Gouda, né? Gouda é maior do que cheddar, é menor do que suíço, ela é menor do que prato e ela é menor do que mussarela, né?
Então, o Golda ficaria aqui. Ok? Pronto. Isso daqui seria a nossa árvore de busca binária, né? Considerando essa ordem das palavras que estão aqui. Ok? Então, qual era a tarefa de vocês aí nessa questão? Era buscar uma árvore que tivesse uma altura menor do que essa daí. Certo? Então, essa primeira árvore, ela é bem grandinha, como vocês podem observar. Será que é possível a gente construir uma árvore menor? Aí você teria que utilizar o método das tentativas, certo? Então, você poderia testar qual eram outras palavras que você poderia escrever, né? Usar como nó raiz, né? O nó raiz é arbitrário, você poderia escolher qualquer uma dessas palavras como nó raiz, tá certo? Bom, vou colocar aqui minha resposta. Na minha resposta, vou colocar aqui um tracinho. Na minha resposta, eu comecei com mussarela, né? Mussarela. E aí vamos adiante. Depois de mussarela, dessas palavras aqui, eu tenho cheddar, né? Ok. Depois eu coloquei o quê? Coloquei o Roquefort. Então, pode ser que vocês tenham feito árvores diferentes, com palavras diferentes, certo? Depois de cheddar, eu coloquei brie, gouda, e aqui no Roquefort foi prato, isso. Certo? Deixa eu trazê-la mais para cá. Tranquilo? Bom, gente. Ah, professor, eu fiz diferente. Deu menos uma altura menor do que essa? Caso sim, mostra aí para gente. Certo? Quem tiver conseguido fazer com 2 níveis, beleza. Eu acho que não dá, não. Acho que a menor árvore mesmo, né? É com, deixa eu ver aqui, 1, 2, com 3 níveis. Com altura 3. A altura é justamente a quantidade de níveis que eu tenho aqui na árvore. Correto? Bom, só para a gente encerrar esse papo de árvore binária. Qual é a vantagem de uma árvore binária num problema de classificação, de busca, né? É que você divide o trabalho de busca pela metade. Então, se você está procurando, por exemplo, pela palavra prato, né? Está procurando por prato, você não vai percorrer a árvore toda. Você vai percorrer o seguinte caminho. Você vai começar com mussarela, vai para o Roquefort e aí chega no prato. Certo? Entendido? Então, é essa a grande sacada das árvores de busca binária. Elas são extremamente eficientes, né? Tanto para você percorrer, para encontrar um determinado elemento, como também para verificar a existência de um determinado elemento, certo? Eu não tenho muita certeza com relação à eficiência dela na inserção de novos elementos, mas isso daí é assunto para a estrutura de dados que vocês vão ver lá com o tio Paulo Regis. Tranquilo? Entendido? Mas pelo menos você já está entendendo aqui também outra coisa. Uma árvore de busca binária, ela é um grafo, né? Como vocês podem ver, e um grafo orientado. Então, por que ele é um grafo orientado? Então, você vê que a forma da gente percorrer, né, a árvore é do nó raiz em direção aos nós folha. Então, a gente tem uma orientação aqui. Beleza? Tranquilo, turma? Até aí tudo bem? Bom, quem não tiver feito, que procure fazer, tentar encontrar uma resposta diferente da minha. E se puder depois socializar com os colegas lá no grupo, fazer uma foto do caderno e mostrar lá, ficaria muito satisfeito. Tranquilo? Então, elas são bem interessantezinhas também. Então, vejam bem. Eu tenho aqui esse grafo e ele diz o seguinte, ó, considere o grafo G da figura abaixo. Então, esse meu grafo G, primeira coisa, ele não é um grafo orientado, né? Ele é um grafo simples? É, porque ele não tem laço, ele não tem arestas múltiplas, ele não é orientado também, a gente acabou de dizer, certo? A gente vai procurar aqui nesse gráfico.
todos os caminhos simples de A a F. Então, vejam bem, o que é que eu quero saber? Eu tenho aqui o vértice A, eu tenho aqui o vértice F. Eu quero saber todos os caminhos que me levam de A até F. Beleza? Então, vamos lá, uma primeira parte aqui da resposta. Eu vou colocar alguns e depois vocês, se quiserem, colocam os outros aí. Certo? Bom, o primeiro caminho simples é muito óbvio, né? Você vai do A, passa pelo B, passa pelo vértice C e chega no vértice F, certo? Esse é um caminho super óbvio, ok? Um outro caminho seria, você passa pelo C, passa pelo E, ó, descendo aqui, e depois chega no caminho F, certo? Aliás, no caminho não, no vértice, desculpa. E assim sucessivamente, certo? Quem não fez, está aí a dica matadora para vocês fazerem. Então, o grande barato é você observar o seguinte: o caminho nada mais é do que essa sequência, né? Onde eu passo pelos vértices e em cada vértice eu tenho, né, essa minha aresta. Se eu fosse representar esse caminho a partir da perspectiva de arestas, como é que a gente faria? Muito simples. Presta atenção aqui, ó. Nós teríamos AB, né? Um conjunto de arestas seria a aresta AB, a aresta BC e a aresta CF, certo? Entendido? Então, nós teríamos esse conjunto de pares aqui. Aqui o B bonitinho. Beleza? Então, nesse caso aqui, turma, eu representei o caminho a partir da perspectiva de arestas, certo? Tranquilo? Bom, ele agora quer todas as trilhas de A a F. Mas quando a gente fala de trilha, né, o que vem a ser uma trilha? De acordo com o nosso autor, uma trilha é um caminho em que nenhuma aresta é repetida, certo? Então, vejam bem, uma trilha em que nenhuma aresta é repetida, certo? Nesse caso aqui, vamos aqui, letra B, vamos aqui colocar... Nós temos os caminhos que a gente colocou aqui, certo? Na letra A. Então, ao todo, são 7 caminhos. Já estou dando aqui a dica para vocês, certo? E aí temos mais também, ó. Ele coloca o seguinte. A, D, E, B, C, E e F, certo? Então, é um trabalho meio braçal, esse negócio de você dizer quais são as trilhas e tal, certo? Essas coisas assim. É uma coisa meio de tentativa e erro, tá bom? Então, não é difícil, só é trabalhoso. Na próxima questão, diz o seguinte. D representa o quê? A distância entre um vértice e outro, certo? Então, a distância de AF. O que seria essa distância, né? Então, no caso aqui, a distância é o menor caminho, né? Aliás, é um caminho, né, que eu tenho entre o A e o F, certo? Então, nesse caso aqui, ele leva em consideração o quê? O menor caminho, certo? Então, de acordo com a definição que eu peguei lá do livro da coleção Shaw, nós teremos o seguinte. Aqui, letra C. Então, nós teríamos o seguinte. Deixa eu só apagar aqui essa. Bom, vocês vão concordar comigo que esse caminhozinho aqui, ó, certo? Que envolve passar do vértice A pelo vértice B até o vértice C e chegar a F, é o nosso menor caminho. Então, como eu disse aqui, a distância entre dois vértices quaisquer não é maior do que 3. Então, aliás, desculpa, aqui é outra questão, desculpa, era do diâmetro. Eu estou aqui confundindo os dois conceitos, a distância e diâmetro. No caso, o diâmetro é a menor distância, certo? Então, a distância de A até F, uma delas seria 3, né? Então, nós poderíamos ter outras distâncias, mas a gente observa o seguinte, ó, que
Se eu fizer... o 3 é uma das menores distâncias mesmo, mas eu posso ter uma distância maior, certo? Então, vamos aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, A, B, C, né? E F. Isso daqui dá uma distância igual a 3, certo? Entendido? Bom, foi essa, e vamos agora para o diâmetro. Então, o diâmetro, agora sim, o diâmetro é uma distância, é a menor distância entre um vértice e outro. Então, o diâmetro de G, no caso aqui, o diâmetro se refere ao próprio grafo, ok? Então, vejam bem, distância se refere a vértices, né? A distância entre vértices, no caso aqui, essas distâncias, como esse é um grafo que não é um grafo valorado, isto é, as arestas não estão marcadas com valores, eu posso ter um gráfico que eu posso estabelecer valores para essas arestas. Né? Por exemplo, um gráfico de distâncias entre uma cidade e outra. Eu posso muito bem pegar todas as cidades que, a partir de Sobral, eu posso chegar até elas e representar na forma de um grafo e colocar nas arestas, né, que representam as ligações entre Sobral e Forquilha, entre Sobral e Massapê, as distâncias. Então, ali eu teria um gráfico valorado, que é o termo que o pessoal usa, certo? No caso do diâmetro do grafo, aí sim, o diâmetro do grafo é a menor distância que eu posso percorrer aqui nesse gráfico, né? Certo? Que eu chegue até como é que se diz? Circundar o vértice, aliás, o grafo, né? Nesse caso aqui. Então, aqui é fácil, porque você vê que esse é um gráfico na forma de um retângulo, né? Então, o diâmetro seria justamente, né, digamos assim, esse caminho que eu circulo esse gráfico, né? Então, no caso aqui, o diâmetro é igual a... Aqui, diâmetro de G vai ser igual a 3, certo? Uma explicação mais detalhada sobre isso daqui, vocês vão encontrar no livro da coleção Schaum, tá certo? Eu acho que no vídeo da gravação do semestre passado, tem uma discussão sobre isso aqui, certo? Bom, letra E, todos os ciclos que incluem o vértice A. No caso aqui, o que é um ciclo? É um caminho fechado, do qual nenhum vértice é repetido, exceto o primeiro e o último. Então, vamos lá. Ciclos que envolvem o caminho A. Então, seria o seguinte. Vou apagar isso aqui. Então, se é uma característica de um ciclo é que o vértice inicial seja igual ao vértice final. E aqui ele já está dizendo, ó, que o nosso vértice final e vértice inicial vai ser o vértice A. Então, nós poderíamos ter aqui, deixa eu colocar aqui, vou dar um pouco mais de espaço aqui. Então, vou colocar aqui apenas alguns e vocês completam os outros. Então, vejam bem. Letra E. A canetinha amarela é melhor. A letra E, nós temos o seguinte. A, B, E, D e A. Então, vejam bem, ó. A, B, E, né, E, D e A. Então, isso daqui é um ciclo. Então, vejam que o vértice inicial é o A e o vértice final continua sendo A. Nesse caso, ele especificou que esse ciclo tem que incluir o vértice A. Qual seria um outro ciclo? Só a título de exemplo. Seria A, B, C, E, D e A. Então, nesse caso, nós teríamos ABC, né? CE, D e A. Então, vejam que ciclo ou circuito acabam sendo sinônimos, beleza? Então, fica aí para vocês... Opa! Aí, em física elétrica, daria um curto-circuito, né, no F? Isso, exatamente. Beleza? Bom,
E agora ele quer todos os ciclos de G. Então, nesse caso aqui de todos os ciclos de G, vai dar um trabalhão grande para vocês fazerem, né? Vai ser bem braçal. Então, você definiria qual seria o caminho, o vértice inicial e final para cada um desses nossos vértices. Vai dar um catatal de ciclos aí, certo? Mas vocês entenderam qual é a ideia do ciclo, né? A minha preocupação maior é você entender o que um ciclo é aquele caminho fechado, né? No caso é um circuito, em que o vértice inicial é igual ao vértice final. É só isso, beleza? E o importante é que você precisa, né, passar por alguns vértices, né, isso através das arestas, mas o importante é chegar no vértice inicial, né? O vértice final seja o vértice final. Bom, a questão seguinte, a nossa quinta e penúltima questão, ela nos dava esses grafos aqui e fazia algumas perguntas com relação a eles, certo? Então, na letra A, ele dizia o seguinte: quais deles são conexos? Então, um grafo conexo é aquele grafo que todos os seus vértices estão conectados, né? Não tem nenhum vértice solto. Então, nesse caso aqui, apenas o grafo 1 e o grafo 3, né, eles são conexos. Então, vejam bem. Por quê? Alguém pode dizer assim, pô, professor, peraí, mas o grafo 2 está todo mundo conectado. Mas você vai observar o seguinte, ó. Esses dois vértices aqui, o B e o C, eles não estão conectados a esse grafo que é formado pelos vértices A, D e E. Correto? Você vai observar também que esse grafo AB, o grafo AB, né, ele não está conectado nesse grafo CDE. Vejam que ele não é um grafo planar, né? Você observa o seguinte, aliás, é um grafo planar porque... Não é um grafo planar porque esse vértice aqui está cruzando, ó, certo? Então, aqui é o grafo ABE, ok? Então, vejam bem, certo? Ele não está conectado ao grafo CD. Beleza? Deu para entender aí? Então, os únicos grafos que são conexos são os grafos 1 e 3. Então, vejam que no 1 e no 3, né, não tem nenhum vértice solto. Certo? Está todo mundo conectadinho, bonitinho. Certo? Bom, se um grafo não é conexo, encontre suas componentes conexas. No caso, as componentes conexas do grafo 2 é BC e ADE. Do grafo 4, as componentes conexas é ABE e BC. Correto? Beleza? Bom, letra B. Quais deles são acíclicos? Um grafo acíclico é um grafo sem ciclos, é um grafo sem circuitos. Certo? Então, vamos lá. Letra B, nós temos grafos aciclo, 1 e o 4. Certo? Vamos observar bem. Vamos prestar atenção aqui. Por que o 1 e o 4? Você observa que não tem ciclos, né? Não dá para mim fazer um ciclo nesses dois grafos, tanto no 1 quanto no 4. Ok? Já no grafo 2, por exemplo, observem bem. No grafo 2 eu posso ter um ciclo que começa do vértice A e termina nele mesmo. Certo? Então, tranquilamente eu tenho um ciclo aqui. A mesma coisa no grafo 3. Eu posso ter um ciclo que começa no vértice E, né, e termina nele mesmo. Certo? Se tiver pelo menos um ciclo, aquele grafo ele não pode ser chamado de grafo acíclico. Correto? Então, letra B, corretíssimo. Vamos agora para a letra C. Quais são livres de laço? Ou seja, são grafos sem laços. Nesse caso aqui, o grafo 1, o 2, né? E o 3. O único que tem laço é o grafo 4. Deixa eu melhorar aqui a imagem aqui do 4. E observem bem. Né? Eu tenho aqui no grafo 4 esse laço do B. Ó. Essa linha aqui, essa aresta aqui, ó, você pode observar, ela é um laço. Ok? Tranquilo aqui? Então, o grafo 4, ele contém laço. E, por último, quais são os que são grafos, né?
ou melhor, no caso aqui do autor do livro da coleção Shaw, ele considera, né? Então, nesse caso aqui, os que são grafos, né, na visão dele, é o 1 e o 2, né? Por quê? Porque o 1 e o 2, ele não tem arestas múltiplas. No caso aqui do 3, nós temos aqui, ó, aresta múltipla ligando o vértice A ao vértice E. Observem bem, ó, o vértice A e o vértice E, ele tanto pode ser ligado por essa aresta aqui, como por essa outra aresta aqui, correto? No grafo, no caso do vértice B, eu tenho aqui uma aresta, um laço, né? Então, o laço já é uma característica que não pertence aos grafos simples. E nós temos também, ó, que o vértice C e o vértice D, eles tanto estão ligados por esta aresta aqui, certo? Como por essa outra aqui. Então, existe múltiplas arestas, beleza? Então, por isso que eles não podem ser considerados grafos simples. São multigrafos e tal, beleza. Gente, última questão para a gente encerrar por hoje, depois passar para o Antônio Lopes fazer a apresentaçãozinha dele. Nós temos o seguinte: considere cada grafo abaixo, quais deles são atravessáveis, ou seja, admitem caminhos de Euler. Ora, um grafo atravessável, né, ele tem a seguinte propriedade. Vou até ler para vocês. Um grafo G é atravessável se e somente se 0 ou 2 vértices tem grau ímpar, certo? Então, se nenhum vértice tiver grau ímpar ou, no máximo, 2 vértices tiverem grau ímpar, ele é um grafo atravessável, certo? Entendido? Bom, só que aí ele também tem, ele chama aqui de grafo euleriano, né? Então, um grafo que é euleriano, se todos os vértices têm grau par. Então, se todos os vértices de um grafo têm grau par, aí você sabe que ele tem um caminho euleriano, ele é atravessável, né? Beleza, então tem essas duas características. Se ele tiver grau par, que seja no máximo um vértice dois vértices com grau par. E o caminho tem que começar num desses vértices, certo? Esse é um detalhe interessantíssimo sobre os grafos eulerianos. Se ele tiver somente graus pares, então você pode começar o caminho em qualquer um dos vértices. No caso de um grafo atravessável euleriano que tenha graus ímpares, ou seja, que tenha no máximo 0 ou 2 graus ímpares, né, 2 vértices com grau ímpar, o caminho tem que começar num desses vértices de grau ímpar. Esse é um detalhe importantíssimo, correto? Então, nesse caso aqui, certo? O que é que nós temos? Nós temos que o grafo A, ele é atravessável, né? Aí depois vocês vão verificar essas propriedades, né? O grafo B, ele é atravessável e possui um circuito de Euler, né? E o grafo C, nenhum nem outro, né? Então, você vê aqui, vamos focar nossa atenção no grafo C que está mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, 3, grau 3, grau 3 e grau 3, certo? Só isso aqui já era o suficiente para ele ferir, né, aquelas observações de Euler. Então, ele não é atravessável, não tem um caminho de Euler, certo? Beleza? Não tem um circuito de Euler. Já esse grafo A, ele é atravessável, o grafo B, ele é atravessável e possui um caminho de Euler. As características que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Beleza? Bom, gente, dito isso, né, espero que vocês tenham compreendido bem legalzinho aí essa explicação sobre grafos. Grafos, como eu disse, é um assunto super interessante, né? Vou parar aqui a apresentação. E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Antônio Lopes, que vai apresentar aí o trabalhinho dele. Beleza. Dele melhor, tá bom? Obrigado, Lopes. É porque o que eu ia apresentar é um algoritmo que é ensinado lá no primeiro semestre, que vocês perguntam, para que eu vou utilizar isso na minha vida? Deixa eu compartilhar essa tela. Deixa eu ver essa tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui a aplicação, Hudson? Aqui para mim tá beleza, estou vendo tudo bonitinho. Pronto. Aqui, Hudson, é uma aplicação
de API REST, utilizando Laravel e Vue.js, e usando Sanctum para fazer autenticação, você consegue ver que os filtros estão todos bonitinhos, né? Todos bonitinhos. Mas, se eu rodar essa API, eu uso localhost barra API barra relatório, deixa eu ver qual é o relatório, 6. Ele busca lá dentro do banco e você vê que as pessoas... Bora zero, dessa, meu filho. É muito grande o escopo. As pessoas, elas vêm muito com... Elas vêm muito repetida. Esses dados aqui. Completamente repetido lá do banco de dados. E o Alisson, ele já passou uma questão, que é utilizando isso. E é muito simples. O algoritmo, que é esse aqui, ó. Esse algoritmozinho aqui, ó. Organizar equipes. Tem como tu aumentar um pouquinho a fonte do teu editor para a gente olhar melhor? Ah, ótimo, valeu, cara. Aqui, ó. Esse algoritmo, o Alisson, ele pede lá no primeiro semestre, que é um vetor de arrays para você separar eles, né? Para você botar 1, 2 e 3. O que é que eu faço? Eu faço um array vazio para que eu possa guardar os meus dados que não vão ser repetidos. Eu faço um array push de todos, né? Que todos é para ele mostrar todas as pessoas lá dentro do meu filtro. Eu faço um for each dentro dos dados, que vem do banco de dados, e aí eu coloco achou false. Faço um outro for each, né? Um for each dentro do outro, né? Que é para ele verificar. Como é que eu posso te falar, cara? Ele vai ficar verificando várias vezes. Aonde ele achar. Aí, se ele achar um dado que já está salvo no meu array auxiliar, ele já vai dizer que é verdade, ele já sai de dentro do loop e já começa outro. Se ele não achar, até o final, ele vai colocar o que ele não achou dentro. Cara, é porque eu não sei explicar muito bem como é que funciona. Eu não sei explicar como funciona algoritmo, mas é basicamente isso. É um algoritmo que é ensinado no primeiro período, mas é algo que vai ser utilizado para ti na tua carreira como profissional. Eu acho isso muito interessante quando na universidade você se depara com certos tipos de conhecimento que vai te agregar ao longo da sua profissão. Acho isso muito, 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 muito foda, cara. É a melhor coisa que existe isso. E para quem ainda vai para a estrutura de dados, eu recomendo. Para mim, é a melhor disciplina do curso, porque ela vai te dar um norte de como você construir sistemas. Através dela, usando árvores, usando listas, usando grafos e outras coisas. Era só isso mesmo, Hudson. Show de bola, Antônio. Gostei muito aí da tua apresentação, certo? Deu para entender mais ou menos qual é a grande sacada aí. É justamente você utilizar um conhecimento que você aprendeu lá no primeiro período, né? Uma coisa bem clássica, né? Que vai te acompanhar em muitos outros momentos aí da tua vida acadêmica, certo? Gostei muito aí. E quando tiver outras contribuições dessa, pode ficar à vontade, né? Combina comigo antes, que aí eu vejo aqui um momento da aula para te passar a palavra, né? Beleza, É legal porque os meninos e meninas que estão no segundo período, né, já começam a ter um preview do que eles podem, né, ver adiante, né, e também já vê então eu vou usar nisso daqui, isso é legal demais. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Gente, eu vou parar aqui a gravação. Quem ainda não tiver registrado a presença, por favor, fazê-lo, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, interrompendo a gravação.